Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma noite de lives, da maratona de lives que eu decidi para fazer para a gente falar sobre esse universo mágico dos eventos criados para famílias, pensado para crianças. A gente está hoje na live de número 7. Sim, amanhã a gente completa uma semana de lives, né? E a gente veio ao longo dessa semana falando sobre alguns dos pontos que eu considero importantes para a gente entender por que vale tanto a pena, né? Por que é tão prazeroso, tão encantador trabalhar com eventos com esse perfil. Eventos que são criados para a família que tem criança. Então, por isso que eu gosto de ficar frisando essa informação, né? Frisando que por mais que a gente tenha o conhecimento e comece a pensar que existem diversos tipos de eventos, aqui eu gosto de ressaltar os pontos que trazem o diferencial para esse nicho, que é o nicho de eventos criados para famílias, pensados para crianças. Então, sejam muito bem-vindos para a gente continuar, né? Hoje é a live de número 7. E eu já começo perguntando e convidando vocês a deixarem o seu nome, a cidade de onde estão falando, porque é sempre muito mais gostoso quando eu sei com quem eu estou falando, porque vocês sabem com quem vocês estão falando. Para quem não sabe, né, vou me apresentar. Sou Milena Luiza, sou formada em publicidade, mas desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar nessa área de comunicação voltada mais para os eventos. Eu sempre investi muito meu tempo em aprender como me relacionar com as pessoas, utilizando os eventos como essa ferramenta, né? Então, fiz a faculdade, já comecei trabalhando, na época até de estágio, em produtoras de eventos. Boa noite, Karina, seja bem-vinda. Então, já na época da própria faculdade, eu entrei como estagiária numa produtora, eu tive a oportunidade de vivenciar vários formatos de evento. Fiz o meu TCC na época, que já fazia bastante tempo, fiz meu TCC já voltado para a área de planejamento de eventos. Não era uma área muito discutida na época, então eu tive que criar conteúdos, inclusive fazendo pesquisas, e foi uma experiência bastante gratificante, porque eu entendi muito desse nicho, cavucando ele, né, questionando muito os empreendedores, sobre como eles poderiam tirar proveito desses eventos de relacionamento, e vim vindo na minha carreira profissional, sempre muito conectada com os eventos. Fui para a gestão de shopping center, onde eu pude olhar o evento, né, como um grande pilar de comunicação e relacionamento com os meus clientes na época das empresas de shopping center, até que há 5 anos atrás eu decidi, 6 anos atrás eu decidi começar a empreender. E quando eu fui empreender, o meu primeiro momento no meu empreendedorismo foi criar um canal de comunicação direta com as famílias, já que eles sempre foram para mim um ponto de suma importância de questionamento. Como eu atrair essas famílias, como eu me relacionar com essas famílias dentro dos shopping centers. E aí, depois que eu criei o meu canal de comunicação, que se chamava Sementinha de Gente, e ele ainda está ativo, né? Eu então voltei para uma autoanálise, né? E entendi que eu amava criar eventos, e como eu me relacionar com as famílias era um ponto muito importante para mim, eu comecei a me dedicar a desenvolver projetos para empresas que tivessem esse objetivo. Vamos lá, Karina, sou professora de 16 anos, responsável pelo evento da escola. Que lindo! Parabéns, parabéns. Escola, como a gente falou no segundo dia de live aqui da maratona,
escolas são sim uma grande oportunidade para quem quer trabalhar com produção de eventos. E aí, Karina, eu vou fazer uma ressalta aqui só para deixar bem claro. Eu, né, Milena, nunca tive o desejo de atuar na área de... Oi, Grazi, bem-vinda! Nunca quis atuar na área de de festas infantis, tá? Então, vocês nunca vão me ver falando sobre tema de festa, sobre montagem de mesa para festas de aniversário. Porém, e eu gosto muito de ressaltar que eu transito com muita tranquilidade neste universo de festas, porque eu me abasteço de informações de cenografia, material, fornecedores, inspirações na área das festas. Por quê? Porque como eu me conecto com as famílias, e as famílias acabam buscando muitas referências para as suas celebrações pessoais, eu também pego algumas dessas informações e trago para o universo dos eventos, que são, no caso, eventos que são contratados por empresas ou que são projetos que eu desenvolvo para me relacionar com as famílias e que preciso das empresas e das marcas para me ajudar a financiar ou a ser parceiro, apoiador, para que esses eventos possam ser abertos para a família. Então, eu nunca vou falar aqui sobre eventos particulares no sentido de celebrações privadas, né, de famílias. E sim, ai, obrigada, Karina, fico muito feliz. Então, eu sempre vou mostrar para vocês que mesmo, olha só, você já faz os dois caminhos que eu falo, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas que atuam no mercado de festas infantis e querem abrir o seu portfólio de negócios e começar a atender o mercado corporativo. A gente chama de mercado corporativo, mas seriam atender empresas. E aí, na live de número 2, eu falei, olha só, quanto você observa ao teu redor. Então, escolas é sim um potencial cliente, supermercado, shopping center, lojas de produtos de roupa, de brinquedos, lojas até talvez mais ligadas ao universo infantil, centros comerciais, casas de festas, enfim, tem uma série de espaços ou de negócios que podem sim ser grandes oportunidades de negócios para quem quer começar a atuar na área de eventos infantis e eventos voltados para a família. Então, eu acho, Karina, que você está aí caminhando numa linha muito tênue entre você atender a escola que você trabalha e daqui a um pouco você começar a abrir o teu horizonte para começar a atender outros perfis de negócio, por que não, né? Já que você também já trabalha com festas, então você já tem esse olhar estético mais apurado, você já consegue perceber o valor dos fornecedores e a forma como negociá-los para te ajudar a compor o teu projeto. Então, olha aí, fica a dica, né? Hoje, gente, nós vamos falar sobre um dos temas que eu realmente, assim, de todos, eu falei de inspirações, falei que ele era um tema que eu mais amava, mas pensando já na produção do evento, né, já pensando em toda a estrutura que você vai, de experiências que você vai criar para esse teu participante do evento, talvez esse sim seja o tema que eu vou mais amar falar. Talvez o de amanhã seja mais. Mas tudo bem, faz parte. É um conjunto de informações. Hoje nós vamos falar sobre atração. Hoje nós vamos falar sobre atrações, programação e cenografia. Porque a gente começa a falar, né? Quando a gente pensa em criar um evento, a gente pensa que, ok, primeiro de tudo é eu entender o porquê eu estou realizando esse evento. Por que o cliente precisa desse evento? Qual é o objetivo desse evento? Aonde ele quer chegar? Qual é a informação que ele quer passar? Por que a gente está colocando energia nesse projeto? Para mim, é sempre o ponto de partida para qualquer começo de desenvolvimento de projeto, né? Então, eu sabendo exatamente o porquê, e o porquê, gente, pode ser, como eu venho falando todos esses dias, o porquê pode ser gerar relacionamento, gerar conexão, reforçar uma identidade da minha marca, né? Eu posso estar lançando algum produto, alguma campanha, e eu posso estar efetivamente gerando vendas. Qualquer um desses fatores que me fazem gerar o porquê do evento,
já é um ponto de partida para eu entender o que eu preciso colocar nele para que ele tenha, para que ele seja um evento realmente agradável para as pessoas com quem eu vou, para as pessoas que serão convidadas, né? Então, a primeira coisa é eu realmente entender o porquê eu estou realizando esse evento. Por que o meu cliente me contratou? Por que eu comecei a desenvolver esse projeto e vou captar parceiros e patrocinadores? Qual é o objetivo de eu estar realmente começando a desenvolvê-lo e a criá-lo, né? Depois disso, outro ponto fundamental para que a gente possa começar a desenhar uma experiência, uma jornada do visitante dentro do evento que eu estou criando, é eu entender qual é o ambiente que eu vou ter para receber essas pessoas. A gente falou ontem sobre algumas possibilidades de locais e espaços para evento. A conversa de ontem foi bem rica quando a gente começou a ampliar o nosso campo de visão para em que pontos eu posso realizar esse evento, né? Então, pensar num ambiente adequado, adequado no sentido de, tá bom, eu pensei, olhei o local e ali, pensando naquela estrutura que eu tenho disponível, agora eu posso começar a tentar viabilizar a programação que eu vou pensar e que eu vou criar, né? Esse local é aberto? É fechado? É protegido? É seguro? Então, partindo dessas informações, eu já vou ter alguma referência do que eu posso oferecer, né? Porque determinadas atividades talvez vão exigir uma estrutura adicional. Eu tenho verba para isso? Então, esse é o próximo ponto. É entender qual é o budget, qual é a verba que eu vou ter para poder viabilizar determinadas atividades ou determinada programação. Quando eu tiver essas três informações em mão, aí eu vou começar a pensar qual é a mensagem lá no final que eu vou querer passar. Eu uso muito essa expressão dentro das minhas conversas com as minhas mentoradas e com as minhas alunas, de eu sempre preciso entender o porquê, né? E o para quê. Então, como é que eu vou pensar, como eu vou realizar cada uma dessas coisas se eu não souber o porquê, né? O porquê eu estou realizando e qual é o objetivo final. Eu chamo de roadmap, que é um caminho contrário. Então, por exemplo, se eu quero que essas pessoas saiam daqui encantadas, porque elas vão viver uma experiência musical, ou porque elas vão vão experimentar uma comida diferente, ou ao final delas vão ser surpreendidas por uma nova marca, aí eu sei qual é o resultado que eu estou esperando, e aí eu começo a trabalhar pontualmente cada uma dessas etapas do cliente, do visitante, dentro desse evento, que é o que a gente chama de jornada do visitante. Então, para que eu possa criar essa experiência mais completa durante todo o trajeto dele, aí sim eu tenho que começar a pensar cada ponto que ele vai viver, ou cada local, ou cada situação que ele vai viver durante toda essa jornada. E aí, gente, eu começo já imaginando que a hora que ele entrar, que ele chegar, e aí a gente falou disso ontem sobre o estacionamento e a entrada do local, já pensando nesse momento que é a primeira visualização. Não, minto. Vou até fazer uma coisa anterior a isso. Eu falei para vocês do ponto, mas eu acho que a gente pode começar já a pensar antes disso. Quando ele começa a ser impactado pela comunicação do meu evento, né? Que tipo de expectativas eu vou começar a gerar nele para que ele possa ir se envolvendo, tá? Mas isso a gente vai falar na parte da comunicação. Então, vamos pensar que atração e programação, ao meu ver, já começa ali, ó, na porta de entrada. Ele chegou no estacionamento, ele está se preparando para entrar no evento. Que tipo de atrações eu já posso fazer com que ele seja impactado já desse começo? E aí, gente, vale a gente começar a pensar dentro da nossa realidade de espaço e verba, que tipo de boas-vindas eu posso oferecer para esse visitante. Porque esse item também vai fazer parte da minha programação. Talvez não seja da programação que eu divulgue,
porque eu quero talvez gerar uma curiosidade, mas eu posso dar pitadas do que vai acontecer, mas talvez esse momento não entre na divulgação, mas entra no meu trabalho criativo e na minha produção, já entra como algo a se trabalhar. Então, por exemplo, uma intervenção artística, uma equipe preparada para atendê-lo de alguma forma inusitada. Tem um case da Disney que mostrava que eu vi num dos cursos que eu estava fazendo, que mostra que a equipe que trabalha no estacionamento, que eles chamam de elenco, né? Mas a equipe, o elenco da Disney que trabalha já no estacionamento da Disney, já tem muito enraizado deles a cultura da empresa e os valores da empresa, a ponto de eles já no estacionamento recepcionarem os convidados como se eles estivessem já dentro do parque. Então, eles interagem com as crianças, então eles oferecem uma ajuda ou, de alguma forma inusitada, aparecem para ajudar aquela família que precisa de alguma atenção. Então, ali naquele primeiro momento, essas pessoas já percebem que elas estão, que foi pensado para elas, que elas estão sendo recebidas de forma especial. Então, eu incluo dentro da programação já o estacionamento, a comunicação que eu vou dar para que ele interaja, para que ele saiba que o caminho, ali, já no caminho ele já está entrando no clima, sabe? Então, tudo bem, às vezes eu não tenho verba para colocar uma atividade ali, um personagem ali, alguém fazendo um receptivo diferenciado. Mas eu posso criar uma comunicação divertida, colocar um elemento ilustrado ali, criar algum tipo de cenografia que já dê esse primeiro momento, uma decoração, enfim. E aí a gente pode começar a trabalhar das formas que são possíveis, né? O outro item que daí para mim também é algo que eu costumo ter um cuidado muito grande quando eu, por exemplo, desenvolvo projetos, é na recepção do evento. Fazer um portal de entrada, fazer alguma forma muito temática, né? Muito alinhado à proposta do evento, mas que traga uma mensagem muito clara do que as pessoas vão encontrar lá dentro. Então, por exemplo, eu busco sempre trazer a minha equipe, a equipe que vai estar comigo fazendo atendimento, está sempre uniformizada, eu chamo de figurino, né? Mas está sempre uniformizada com a temática do evento, sabe? Se eu posso criar todo um figurino, eu crio todo um figurino temático. Se eu não posso, porque a verba não condiz com a minha intenção, eu tenho um uniforme padronizado, alinhado ao conceito e ao valor da minha empresa. Por quê? Porque é muito importante que as pessoas, quando chegarem no evento, elas já entenderem qual é a mensagem que você está passando, ou que a tua empresa passa. Isso é gerar valor, tá? Esse foi o assunto da nossa conversa da aula 3. Isso também é gerar valor, é mostrar que você tem uma identidade clara e seguir ela em todos os seus projetos. Então, o figurino da equipe é algo que, para mim, é muito importante. E é percebido pelos meus clientes, é percebido pelos visitantes que frequentam meus eventos, porque eu mostro que isso é importante. Eu faço com que a equipe incorpore aquele personagem. E olha, eu posso falar para vocês que geralmente elas super se divertem, porque contratar pessoas alinhadas à proposta do teu evento também é muito importante. Fazer com que elas se tornem pessoas engajadas no tema, engajadas no público. Ou seja, não contrate para trabalhar num evento direcionado para crianças, pessoas que não têm paciência com criança. Não faz sentido, gente. Por quê? Porque elas são a primeira porta de entrada do teu evento e elas são uma atração. Eu considero a minha equipe uma atração. Por quê? Porque elas estão ali prontas para dar um sorriso, para desejar boas-vindas, para oferecer algum mimo de entrada. Isso tudo faz parte das atrações pensadas para essa jornada de experiência do teu visitante no evento, né? Bom, falando ainda sobre os espaços dentro do evento, né? Então, a gente está falando em atrações pensadas para as crianças. Então, você sim tem que prever um espaço
onde ele possa de verdade interagir com aquelas atividades. Então, antes de você pensar qual é a programação, pense se o espaço condiz com essa tua intenção. E aí sim, aí você começa a pensar no formato das atividades, você tem que pensar se o tempo que você tem dentro do tempo total do evento é possível de ser fracionado para as atividades que você vai realizar. E hoje mesmo, por exemplo, eu estou falando com uma cliente, uma parceira minha, e ela reduziu o tamanho do evento, o horário, né? O tempo de evento. E aí eu falei para ela, olha, me preocupa um pouco a oficina que a gente estabeleceu, porque eu preciso de um tempo de receber essas crianças, realizar a oficina, tirar as crianças para poder receber uma nova turma. Daí a gente entendeu que a gente precisava fazer caber naquele tempo. Então, o que eu fiz? Eu vou aumentar a estrutura física do espaço, ou seja, vou aumentar mais mesa e cadeira para atender mais criança no mesmo tempo de oficina. Como eu já tenho equipe contratada e essa equipe consegue administrar, porque muitas das crianças é o que elas vão fazer manual, então é possível. Mas é muito importante que esse diálogo aconteça, para você ter certeza que, além do espaço, o tempo tem que ser bem dimensionado para que a criança, o adulto, enfim, possa conseguir aproveitar de verdade aquela atividade, né? E outro item que eu acho muito importante é você oferecer a ele a possibilidade da escolha de participar ou não. Ou seja, se você está fazendo uma atividade, né, e de repente a criança chega e não quer mais, qual é a outra opção que ela tem? Ah, ela pode brincar no parquinho, ah, ela pode assistir uma musiquinha, ah, e o pai pode sentar no chão e brincar com ela, ah, eu tenho papéis disponível para ela pintar, enfim, pensar que você está realizando aquele evento que é o ponto principal. Mas se acontece alguma coisa, se não todas as crianças não conseguem ser atendidas, se não tem lugar para todos os pais sentar, quais as opções que você tem que a gente pode entender até como plano B, né? De que forma você pode remediar ou dar a escolha do participante de tomar outra decisão ou circular pelo evento, caso ele mude de ideia quando já está lá dentro, né? A ideia é tentar não frustrar aquele cliente. Poxa, mas só isso? Oi, Carla, bem-vinda. A Carla está no Facebook. Muito obrigada por estar por aqui também, Carla. Estou fazendo via Facebook e Instagram, então a gente vai se olhando. Bem-vinda. Se quiser deixar pergunta, pessoal, se quiserem deixar pergunta, podem interagir. Como eu falei, hoje é a live número 7. Amanhã é a última live dessa maratona. E amanhã eu tenho uma surpresa muito especial, mas só para quem estiver online. Eu preparei um material que vai ser vendido, mas amanhã, quem estiver online comigo vai ter direito a receber esse material e eu vou explicar como, tá bom? Bom, então falamos de local, falamos de tempo e falamos da possibilidade de escolha. O que a gente tem que trabalhar, né? Quando a gente, então, já tem as atrações definidas e a programação dos nossos eventos definidos, né? A gente tem que, então, começar a comunicar da forma mais clara e que gere mais interesse do público, né? Então, se a gente está trabalhando com uma comunicação pré-evento, quais as palavras-chave que a gente pode usar para gerar expectativa do cliente? Então, se a gente está falando que vai ter um show, então a gente tem que reforçar, fazer vídeo, fazer stories, chamar na programação. Por quê? Porque ter a banda é um grande diferencial da nossa programação. Não, eu vou ter várias programações, uma opção grande de entretenimento no mesmo dia. Então, utiliza essa informação a teu favor. Claro, mostra que ele tem várias opções de escolha. Então, a criança e o adulto vão poder fazer várias coisas, desde se alimentar de comidinhas diferentes, conhecer coisas diferentes, experimentar atividades diferentes. E aí você vai poder dar destaque naquela que for mais importante, se conectar melhor com o teu público.
Se são oficinas, por exemplo, ou se é alguém oferecendo uma oficina de forma especial, ou alguém que é, de alguma forma, alguma autoridade naquele assunto, trabalhe essa informação para que as pessoas entendam o valor de estar aproveitando aquele momento, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante para gerar expectativas, né? É você pensar que todos esses pontos de contato são possibilidades. Então, por exemplo, se tem a oficina, se tem a recreação, se tem espaço preparado para receber as crianças, todas elas são itens, todos eles são itens importantes que têm que ser considerados na tua programação. E use isso a teu favor, sabe? Divulgue, olha, temos área aqui de estacionamento preparado para receber a família, uma banda com música que criança gosta. Aí, claro que você vai criar a comunicação dentro do teu perfil. Ah, tem tantos expositores, no caso, se for feiras ou se for workshops. Se você está trabalhando com temas ligados à sustentabilidade, também reforce isso na tua comunicação, porque isso tem um grande valor e algumas famílias podem entender que esse é o diferencial do teu evento. Por exemplo, se você vai oferecer de forma gratuita, isso é outro ponto, deixe muito claras as informações. Se é gratuito, é gratuito. Se com acesso em troca de doação, qual o item que tem que ser levado? Como vai funcionar a arrecadação? A quem vai ser destinado esses itens? Isso também são informações muito importantes para que as pessoas possam decidir se elas querem ou não entrar no evento. Seja bem-vinda! Entrou só agora, mas não tem problema, tá? A gente já está com o conteúdo em andamento, mas se você quiser voltar depois e assistir desde o começo, tá muito bom. O tema de hoje é atrações, programações e cenografia. Aí agora entrando na parte da cenografia. Como eu falei, esse é um dos grandes pontos diferenciais do meu trabalho, aonde eu consigo realmente mostrar que eu posso entregar um pouco mais do que eles estão acostumados a ver no mercado. Eu sou muito criteriosa em relação à cenografia, porque o primeiro ponto eu sempre faço muita pesquisa de inspiração e referência para tentar encontrar soluções diferentes para uma cenografia que poderia ser entendida como básica. Então, um dos itens que eu sempre ponho em questão é o que eu posso fazer para me diferenciar das outras decorações ou daquelas que estão disponíveis na loja. Então, no meu orçamento, eu sempre considero um custo de produção, porque dificilmente eu vou pegar lá na loja o que está pronto, o que todo mundo pode comprar igual, e vou utilizar no meu evento. Geralmente eu faço uma combinação de possibilidades. Eu compro, sim, eu não vou dizer que eu não compro, eu compro alguns itens prontos, e aí eu customizo e personalizo para a minha decoração. Então, a minha cenografia, ela sempre tem destaque de elementos que as pessoas não encontraram em outros locais. Então, esse é o meu grande diferencial. E eu tenho esse cuidado de pensar no ambiente como um todo, em gerar em alguns pontos de destaque. Então, se eu posso fazer uma coisa diferente na recepção, eu trabalho a recepção. Se eu posso fazer uma coisa diferente na área dos adultos, eu penso em alguma coisa ali diferente. E assim eu vou criando pontos de atenção dentro do evento. E uma das coisas que eu acho muito legal é que tem ficado muito em alta a questão dos instagramáveis, né? É um tema que, sei lá, do meio do ano para cá, não sei, foi assim ressaltado com muito valor, né? Inclusive eu fiz um ambiente, um espaço fechado de um shopping que eram só de espaços instagramáveis. Só que eu sempre trouxe esse conceito para a cenografia dos eventos, porque eu sempre pensei que de qualquer lugar que esse visitante estivesse dentro do evento, deveria gerar um post, uma imagem, algo que ele pudesse levar de recordação do nosso evento. Então,
como eu sempre cuidei da cenografia, eu sempre tentei encontrar pontos dentro do ambiente do evento que pudessem se tornar espaço instagramáveis, espaço onde a pessoa poderia se encostar, ia tirar um registro, ia fazer um registro do evento, e aí ia marcar com a hashtag, ia marcar o local do evento, as marcas participantes. Então, desde, sei lá, muitos anos atrás, tinha, por exemplo, quadros para tirar foto com uma mensagem no rodapé. A gente chamava na época chama ainda hoje de backdrop, né? Que é aquele painel de fundo que tem geralmente o conjunto de marcas de marcas participantes. Eu, na verdade, sempre tentava meio que fugir desse backdrop quadriculado e tentava criar um cenário ali onde a pessoa pudesse parar e tirar foto. Então, por muitas vezes eu não usava impressões, né? Que geralmente um backdrop é uma impressão. Geralmente eu criava uma cenografia mais 2D, assim, que tivesse alguma certa profundidade para que a pessoa pudesse estar naquele cenário, registrar sua presença no evento e de alguma forma compartilhar, né? E hoje isso chama espaço instagramável. E a ponto de virar o próprio espaço instagramável virar um evento, né? E é muito legal, porque a proposta continua sendo a mesma, o objetivo, o porquê desse espaço continua sendo o mesmo, que é criar pontos onde as pessoas possam registrar sua presença ali, que estejam muito alinhadas à temática do evento, e que elas possam compartilhar essa informação, se propagar para todo mundo, para mostrar como foi o evento e gerar expectativa para o próximo. E dizer, poxa, nesse talvez eu não tenha ido, mas eu vi as fotos, foi muito incrível, e eu quero o próximo. Então, eu sempre tive essa percepção de que isso tinha muito valor, né? Então, pensar na atração como um todo e a equipe ser parte da atração, por exemplo, pensar numa programação rica em possibilidades de interação e de conexão, né? Então, assim, não pensar que a criança vai ali, brinca e vai embora. Não, eu quero que ela permaneça ali, eu quero que ela fique durante o máximo de tempo que aquela família puder ficar. Então, eu vou propor várias atividades diferentes para que ela possa fazer e viver momentos diferentes, para que essa programação possa permanecer por mais tempo, ou que essa pessoa, que esse visitante possa se relacionar por mais tempo com a minha marca, com o meu evento, né? E que ela possa replicar e passar essa informação adiante, mostrar como é que foi o evento, que estava muito legal, e aí as hashtags ajudam muito hoje nesse processo de compartilhamento, né? Então, gente, eu acho que quando a gente está pensando em atrações, em programação e até na cenografia, a gente tem que tirar da nossa mente que a gente quer que seja uma coisa bem pontual. Eu acho que o bate-papo dessa pessoa que eu vou convidar para conversar com a família vai ser incrível. Tá, e daí quando ela chegar, o que vai acontecer antes? Tá bom, durante a fala e a discussão. E depois, como é que ela vai sair de lá sabendo que a presença dela ali foi muito importante para a gente, que a gente pensou até inclusive no pós, no quando ela for embora para casa, qual é a mensagem que ela vai passar? Isso tem que fazer parte do teu pensamento estratégico quanto à atração do evento, né? Então, você tem que pensar assim, de forma bem minuciosa. Pensa assim, tá bom, quando ele for impactado pela minha comunicação, que tipo de informação que eu quero que ele guarde, que tipo de expectativa que eu quero gerar nele. Quando ele chegar no meu evento, de que forma que eu já vou atrair a atenção dele, fazer com que ele entenda que a minha programação vai ser tão rica quanto a minha comunicação de gerar expectativa e que seja muito alinhada e comprometida naquela expectativa que eu gerei. Durante o evento, a programação, tudo que vai acontecer está alinhado com a proposta que eu criei. São atividades lúdicas, são atividades mais radicais, são momentos de conexão entre pai e filhos, então todas as atividades vão acontecer conectadas. As marcas que são minhas parceiras, elas estão de verdade entendendo qual é a mensagem que eu vou passar durante todo o evento. Então, as ativações que elas vão realizar estão muito alinhadas com aquela proposta, aquele conceito que eu criei para o evento.
né? A cenografia que eu estou criando, ela está alinhada a essa mensagem? Ou seja, se eu estou falando de um evento temático, eu consigo perceber que aquela cenografia que eu criei, ela fala a mesma mensagem, né? Ou são apenas elementos soltos, porque, vai ficar bonito, né? Mas são elementos que, durante toda a presença do evento, elas vão contando uma história, né? Ele entra no evento, tem uma mensagem na cenografia, ele entra na atividade, tem outra mensagem. Então, todas elas contam a mesma história e estão alinhadas a essa temática e a esse conceito que eu criei. Então, quando a gente está pensando em atração, programação e cenografia, a gente não pode esquecer o porquê esse evento está acontecendo e por que eu quero que essa mensagem comece lá do começo, no pré, né, durante essa geração de expectativa, e termine no brinde, ou no muito obrigado, ou na mensagem que essa pessoa vai levar para casa. Porque daí eu vou conseguir passar uma informação por completo e ele vai sair desse evento pensando, puxa, quando é que é o próximo? Que a programação é tão legal, a cenografia é tão incrível, que eu já quero ir num próximo evento dessa empresa. E uma das coisas que eu mais me orgulho ao longo desses anos é de perceber que eu tenho muitas famílias que acompanham a minha programação. E olha que geralmente eu estou desenvolvendo projetos para empresas. Mas é muito incrível de ver, por quê? Porque eles entendem que tudo que eu penso para que eles realmente aproveitem, para que eles realmente vivam aquele momento, né? Para que eles curtam, para que eles interajam, para que eles conheçam outras famílias, para que as crianças tenham a oportunidade de se divertir ali. Então, eu até falo isso quando eu vou apresentar um projeto, que no meu ver, né, alinhado aos valores da minha empresa, aos conceitos das minhas criações, dificilmente eu opto por eventos, por exemplo, que são muito competitivos, né, onde um ganhe, onde são exclusivos, né, que excluem algumas possibilidades de crianças. Geralmente eu trabalho com eventos abertos, eventos onde todo mundo sabe que é bem-vindo, sejam com doações, por exemplo, ou de alguma forma interagindo com a realização do evento, se comprometendo, né? Eu acho que a palavra é essa, se comprometendo com a presença no evento. Por exemplo, quando eu crio corridas, eu não crio corridas de primeiro, segundo e terceiro lugares. Geralmente eu crio corridas lúdicas esportivas, ou seja, todo mundo participa, todo mundo ganha e todo mundo contribui, né, para estar participando, porque dentro dos valores da minha empresa e dos conceitos dos meus projetos, eu quero que todos tenham a percepção de que aquilo foi pensado para todo mundo aproveitar de forma igualitária. E é muito importante eu deixar essa informação clara desde o começo, porque quando eu vou entregar o projeto que eu desenvolvi, é isso que geralmente ele vai ver, né? É dessa forma, geralmente, que ele vai entender que eu quero que todo mundo possa participar da programação, todo mundo possa interagir com as atrações de forma possível e disponível. Então, claro que eu só tenho 50 lugares na oficina. Tudo bem, mas eu deixo isso muito claro. Né? Eu deixo claro, faço um regulamento, eu faço uma comunicação onde eu faço essa informação ficar clara. Por quê? Porque eu tenho um limite de budget, de dinheiro, né? De verba, eu tenho um limite de espaço, eu tenho um limite de tempo da equipe. Então, eu preciso respeitar as condições que o evento também me dá. Mas, se eu posso trabalhar com um evento mais aberto, mais inclusivo, melhor. Porque daí também, inclusive, aumentam as chances de eu mostrar e entregar o valor que eu estou oferecendo para os meus projetos. E aí, gente, querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa sobre eventos? Comentem alguma atração, alguma programação incrível que vocês viram em algum evento. Alguma coisa que vocês queiram ressaltar sobre o tema de atrações. E o mais legal é porque, assim, quando eu determino que os meus eventos são afetivos e criativos, eu mostro para o meu cliente que eu não vou trabalhar com mega, ultra estruturas,
que eu vou trabalhar com mega, ultra formatos do evento, né? Por quê? Porque o objetivo de um evento afetivo é justamente trazer ele mais para próximo, gerar mais conexão, envolver mais os participantes, ser algo um pouco mais intimista, mais próximo, mais você gostou de verdade. É de relacionamento mais próximo. Então, quando a gente se adequa a esse pensamento, as criações já começam a ter mais esse direcionamento criativo, né? E é muito, eu realmente sou muito apaixonada com essa possibilidade, porque eu consigo olhar o cliente mais de perto, eu consigo pensar no visitante mais próximo, porque como eu não preciso dimensionar. Só uma coisa. Não estou falando de evento para 50 pessoas, eu estou falando de evento aberto dentro de um shopping center, evento para 400, 500 pessoas. Mas ainda assim, com uma percepção de um evento criado para uma comunidade próxima, para um grupo de amigos, para um grupo de famílias que se conhecem. Então, eu faço eles entenderem que a proposta é aproximar todo mundo e que todo mundo interaja no mesmo ambiente, não fique cada um por si. E isso é muito incrível quando você consegue perceber que as pessoas estão procurando mais por esse perfil de evento. Porque parece que traz mais segurança, parece que envolve mais, e elas conseguem sair dali com uma mensagem mais clara das marcas das empresas presentes. Bom, gente, tá? Eu vou esperar, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas. Uma coisa que eu acho que é bem legal a gente falar, que ao longo dessa semana, né, e amanhã a gente vai trabalhar um tema que eu amo muito, que é quase que reforçar algum desses pontos que a gente falou ao longo da semana, porque amanhã a gente vai falar como gerar encantamento e experiências para esses visitantes. Como posso entrar no mercado com esse tipo de serviço, Renata? Então, eu falei na live de número 2, quais seriam algumas oportunidades para você entrar nesse mercado, tá? E eu acho que o mais importante é você perceber se você consegue entregar e criar para esse público, né? Esse público que eu falo são famílias com crianças, né? Então, você entendendo que você consegue pensar em como entregar mais valor, como pensar da forma mais ampliada, pensando no local adequado, na programação adequada. Olha só, eu acho que você tem muito potencial, Renata, porque olha só, além de você já trabalhar com eventos, de você já entender a dinâmica de planejamento, as necessidades orçamentárias ou de relacionamento com fornecedores, ou de acompanhamento de produção, que um evento exige, indiferente de qual formato seja, você é pedagoga. Você sendo pedagoga, você consegue entender algumas percepções das crianças, né? Algumas formas como eles entendem alguns aprendizados, algumas oportunidades. Eu até tenho um livro, deixa eu ver se ele está aqui. Esse livro aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Que eu uso nas minhas pesquisas, eu tenho várias, tá, gente? Mas assim, eu vou mostrar esse aqui para vocês, né? Esse livro aqui, ó, ele me ajuda muito a pensar o evento, né? Porque assim, se eu começo a pensar como nutrir e como me envolver com o que a criança percebe, né? Eu posso criar programações, eu posso criar espaços, eu posso me conectar através da cenografia, mais com as crianças. Você, como pedagoga, você tem muita capacidade de entender as crianças, né? E aí começar a pensar, unindo com a tua capacidade técnica de evento, unir essas duas informações e trabalhar, né, para desenvolver projetos mais direcionados. Eu nunca quis estudar pedagogia nem psicologia, mas eu acabei buscando uma formação de coaching porque eu queria também ter esse aprendizado, olhar para dentro, né? O que eu pensava muito, eu olhava muito para fora. Eu olhava como ela percebe os locais, o que chama atenção, quais são os pontos dentro do evento que eu posso utilizar para envolver mais a criança.
Só que eu fui buscar no Kid Coaching, por exemplo, o conhecimento de como a criança percebe, de como a criança olha, que tipo de sentimentos eu posso trabalhar dentro desses eventos. Vamos lá, eu trabalho muito com cantinhos na escola, tipo, assim, espaços kids, é isso? Eu acho incrível, assim, é um negócio também bastante interessante. A única diferença, talvez, seja que no evento criado para famílias, qual é a diferença? É que você sempre vai ter que pensar como adulto e criança permanecem juntos no mesmo ambiente. Geralmente, quando a gente fala de espaço kids, as pessoas automaticamente interpretam que é um espaço para deixar as crianças, né? Onde que é o espaço kids? Há quanto tempo eu posso deixar meu filho aqui? Né? Quanto custa e quanto tempo a criança pode ficar aqui? E eu não trabalho com essa vertente. A minha expectativa é sempre fazer com que o pai, se tudo bem, se é uma atividade que é só a criança que vai realizar, não tem problema, mas ele quer mostrar para o pai o que ele está criando. Ele quer que o pai esteja próximo para ele reforçar que, olha, pai, o que eu consegui fazer. Então, essa seria a única diferença entre um espaço criado para famílias, pensado para crianças, ou seja, a criança sim tem que ser o ponto de partida da tua programação, da tua atração, porque você vai envolver e vai entreter a criança. Mas aí, pensar o que você vai oferecer para o adulto durante esse mesmo tempo que eles estiverem juntos. Por isso que a gente fala muito de momentos de conexão entre adultos e crianças, porque eles permanecem juntos nesse mesmo ambiente, tá? Então, acho que isso que é muito legal, assim. Então, ao longo da semana, se vocês quiserem voltar nas lives, algumas já estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, procura como Milena Luiza, e porque eu tentei mostrar para vocês os principais pontos que fazem esse mercado, esse nicho ser diferente, né? Onde a gente pode trabalhar mais para poder se destacar nesse nicho. E amanhã a gente vai concluir essa conversa falando de encantamento e experiências, que é sim o ponto-chave para você se relacionar com esse público, né? Porque as pessoas hoje sim, elas não querem mais consumir, elas querem viver uma experiência. Eu vou ler aqui rapidinho, aqui, ó, perfeito. Venho fazendo muitos eventos para proporcionar conexão. Ai, parabéns. Tá. No entanto, muitos, infelizmente, preferem as atividades para deixar o filho e buscar depois. Sim, a gente vai sempre esbarrar. Eu tenho um case de 3 anos atrás, nem é uma coisa tão distante, mas naquele momento ainda era o que eu falei que eu cavei, né, esse mercado. Eu fiz um evento Peraí, deixa eu só ler aqui. Fiz aniversário no final de semana no Beach Club e pude oportunizar a pintura para criança. Pintei. Ai, que lindo! Viu? Tem muita. Eu sou uma mãe que acaba entrando em brincadeira quando eu posso. Bom, eu estava contando para vocês de um case de um evento que eu criei para Shopping Center e a proposta era ser bem lúdico mesmo, com atividades bem simples, mas que exigiam pais e filhos interagindo no mesmo espaço. E foi um evento de 15 dias, né? O que aconteceu? Nos 2 primeiros dias a gente teve muita dificuldade de fazer os pais entenderem a proposta do evento. Tava tudo comunicado no espaço, na comunicação digital, mas as pessoas chegavam na porta do evento e elas perguntavam: quanto custa e quanto tempo eu posso deixar meu filho? E aí a equipe toda estava instruída para explicar que, olha, seu filho pode ficar quanto tempo quiser nesse espaço. É gratuito, o shopping está oferecendo gratuitamente. Ele pode ficar quanto tempo ele quiser dentro do espaço, desde que você permaneça junto. Gente, era assim, ó. Nos primeiros dias, nos 2 primeiros dias em especial, era de chorar, sabe? Porque tinha muita gente que falava assim, a criança já estava entrando, já estava se sentando na atividade.
E ele dizia assim: ai, não, filho, depois a gente volta aqui, vamos lá fazer um lanche no McDonald's, mas depois a gente volta aqui. Na tentativa de tirar a criança dali do espaço, porque o pai ou a mãe, enfim, não queriam ficar no mesmo ambiente. Aí a gente tentava comentar: olha, tem jogos de tabuleiro, tem teatro, tem karaokê, tinham várias atividades. E daí, assim, alguns a gente mostrava e convencia a tentar, a se dar essa oportunidade. E era mágico, assim. Em coisa de 5 minutos, a gente já estava vendo o pai vestindo fantasia, brincando de dedoche, a mãe jogada no chão, brincando de joguinhos de tabuleiro com os filhos. Eu tenho registros lindos desse evento, porque aos poucos as famílias foram se envolvendo a ponto, porque foi um evento de férias, a ponto de grupos de mães que estavam com seus filhos em férias marcarem para passar o dia inteiro lá dentro do evento. E brincando com tudo, e brincando de karaokê, de teatrinho, de jogos. Então, quando eles se... Exatamente, acho que você usou a palavra certa. Quando eles se permitem, né? Quando eles entendem que aquele momento pode ser muito saudável para a família inteira, e graças a Deus, cada vez mais as famílias estão entendendo essa proposta, mas isso há 3 anos atrás não era uma coisa tão falada, né? Eles aproveitam o momento realmente passa a ser mágico. E é isso que a gente está proporcionando quando a gente pensa num evento criado para a família, que aquele momento para aquela família seja mágico, que aquele momento para aquela criança seja assim um momento aonde ela vai ser ela vai ser o destaque, ela vai aparecer né, naquele núcleo familiar e que a família vai estar toda envolvida na alegria que ela pode também proporcionar. Acho triste quando os pais não se propõem a ficar com os filhos em momentos, e tem muito, e tudo bem, né? E tudo bem, mas o nosso papel como criadores de eventos e criadores de eventos para a família é mostrar que pode ser tão incrível, né, quanto um momento que eles talvez tenham vivido lá atrás. É trabalhar um pouco dessa questão da memória afetiva, daqueles resgates, às vezes, da própria infância do adulto, através dessa programação. Fazer com que eles tenham orgulho de mostrar para os filhos que eles também brincam, que eles também se dispõem a dar risada, a criar ali um momento diferente da rotina deles. Porque todo mundo sabe que é puxado, é difícil, mas quando eles se dão esse momento de... E o nosso papel é fazer com que esse momento realmente seja interessante, de experiências positivas, de encantamento. Nosso papel como produtor é pensar no todo, né? Mas quando essas famílias se abrem para essas possibilidades, a gente tem registros incríveis, tem feedbacks mágicos, assim, encantadores, que isso é o que nos alimenta e faz com que a gente busque cada vez desenvolver projetos ainda mais incríveis. Então, por isso que eu falo para vocês que eu realmente sou apaixonada por esse universo. Por quê? Porque uma das coisas que mais me traz alegria é ao final ou durante o evento alguém olhar para mim e falar: nossa, tá incrível. E às vezes, gente, não são eventos que exigem muitos investimentos, porque nem sempre a gente pode, não tem verba para todas essas possibilidades, mas usando um pouco da criatividade e trabalhando esse lado mais afetivo, a gente consegue desenvolver projetos com muito potencial. Com muito potencial. E quando você vende essa ideia, né? Você pensa nessa estrutura, pensa na atração, deixa bem claro o porquê, você consegue empresas que investem nas suas ideias, que fazem com que elas se tornem possíveis e viáveis de acontecer. Tá bom, gente? Adorei. Hoje interagiram bastante. Se quiserem deixar mais perguntas. Então, amanhã, às 20 horas, ó, eu já vou dizer porque a gente já tá quase terminando, o Instagram já tá me avisando aqui do tempo. Amanhã, às 20 horas, eu vou estar online novamente para a última live dessa maratona, né, de 7 dias aqui. De 8 dias. Olha isso, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. De terça a terça, é isso. Amanhã, 20 horas, eu vou estar online para a gente falar, então, sobre gerar experiências, trabalhar com encantamento a nosso favor, para poder desenvolver projetos de eventos incríveis, que as famílias lembrem
que a gente possa apresentar para as empresas e elas nos ajudarem a realizar, né, ajudar a viabilizar projetos. E aí, para quem tiver online, eu vou mostrar para vocês como vocês vão ter acesso a um material que posteriormente eu vou vender, ele não vai estar disponível gratuitamente, mas para quem tiver online, eu vou deixar uma forma aí de vocês conseguirem esse material. Por quê? Porque eu quero sim que vocês entendam que vocês podem começar a pensar agora numa forma de criar um evento com esse perfil. E não é só porque é a semana do Dia das Crianças, não, porque talvez até você diga, ah, mas para essa semana eu não tenho tempo. Teria, tá? Teria. Eu teve um cliente meu que fechou evento hoje para o Dia das Crianças. Então, teria. Mas ainda assim, eu quero mostrar para vocês que existem possibilidades para qualquer época do ano. É só vocês entenderem como, né? Entender como isso pode fazer diferença. E aí, amanhã online eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. Tá bom, gente? Então, ó, muito obrigada para quem interagiu, muito obrigada para quem participou e ficou aqui online essa 1 hora. E amanhã eu tô de volta às 20 horas e acompanhem, porque amanhã vai ter surpresa especial para vocês, tá? Beijo, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.